Então, como que você encabeça essa parte do impeachment? O que estava acontecendo naquela época? Dá pra gente o contexto. Porque eu queria entender esse impeachment, porque cada um defende de um lado, né? Já veio gente aqui falando, não, que foi um absurdo, foi só pedalada, e a gente sabe que não foi só isso. Não foi. Se você pegar a minha denúncia, você vai ver que eu narro tudo, mas dá o contexto pra gente, o que estava acontecendo naquela época, relembrar. Até porque desculpa te interromper, mas tem gente muito jovem que nem não viveu, não viveu isso. As pedaladas foram, na verdade, vamos dizer assim, a maneira de contabilizar o rombo decorrente dos muitos desvios. Eram muitas coisas. Isso. Ele é a ponta do iceberg, é o que aparecia. Isso, é o que aparecia, entendeu? Então, assim, aí eu peguei a legislação que proibia utilizar dinheiro dos bancos públicos para pagar programas de governo. A presidente Dilma e o seu governo não só utilizou o dinheiro dos bancos públicos, o que era proibido, como não contabilizou essa utilização. Como assim não contabilizou? Não aparecia? Não aparecia. Mas como justificava essa saída de dinheiro? Então, havia toda uma contabilidade ali. Paralela? Uma contabilidade fictícia. Dá um exemplo pra gente entender. Por isso que na minha sustentação oral eu falo de uma verdadeira fraude. Entendi. Entendeu? Se você pegasse a contabilidade, assim, não ficava claro que estava utilizando dinheiro para fazer empréstimos via BNDES, por exemplo, para Angola, para Cuba. Entendeu? Esse dinheiro não aparecia como empréstimo? Aparecia. Mas não aparecia que estava sendo utilizado dos bancos públicos. Ah, não? Não. Aparecia como? Então, assim, você tinha todo um problema de contabilidade. Então, assim, por exemplo, de tudo que foram os que a gente chama dos desvios, né? Os bilhões. Tá. Bilhões, né? Bilhões. Quando a documentação a que eu tive acesso, que foi uma investigação feita pelo Ministério Público de Contas, acusava algo em torno de 400 milhões. Tá. Então, toda a minha denúncia é feita em cima da documentação do Ministério Público de Contas. Tá? Certo. No curso do processo, é que começa a fazer a apuração, é que isso vai para casa do bilhão. Nossa. Entendeu? Uma pessoa boa para você entrevistar, que foi a pessoa que trouxe a documentação para mudar da casa dos milhões para os bilhões, foi o senador Caiado, que hoje é governador. Entendeu? Ele que levantou essa documentação no curso do processo, porque a minha acusação, ela tratava do montante que estava na investigação do Ministério Público de Contas. 400 milhões. Então, não é uma coisa que eu tirei do nada. Eu peguei essa investigação, eu estudei essa investigação. Eu já era professora de Direito Penal, já tinha dado aula dos crimes contra a responsabilidade fiscal, crimes contra as finanças públicas. A lei de responsabilidade fiscal nasce do fato dos governadores usarem os bancos estaduais como se fossem deles governadores. E não como... Eu queria entender. Ele usa o banco para ele pega... Vamos supor, na época aqui de São Paulo, tinha o Banespa. Tá. Entendeu? O Banespa era um banco público. Certo. Mas não era um banco do governador. Era uma instituição com autonomia, com independência. Não podia o governador fazer planos com o dinheiro do Banespa. Então, é daí que nasce a lei de responsabilidade fiscal no início dos anos 2000. Quando criaram essa lei, criaram como uma resposta à atuação dos governadores. Entendi. Não se imaginava que isso acontecer na presidência da República, na esfera federal. Caramba. Entendeu? Que utilizou recursos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. Onde que tem essas brechas? Onde tinha essas brechas? Não tinha. Lembra do que eles falavam que era uma economia criativa? Então. Era isso aí. A tal da era economia criativa. Mas era proibido fazer isso aí. Eles já sabiam que era proibido? Sabiam. Inclusive, parte do meu trabalho foi demonstrar a consciência da ilicitude, ou seja, a consciência de que aquilo não podia acontecer. Se você for resgatar o processo, você vai ver que eu arrolei funcionários do Tesouro, funcionários públicos concursados que tentaram avisar, na verdade fizeram uma reunião para pedir para a equipe econômica da presidente parar com aquela prática. Né? Isso, assim, mais de ano antes. Então, o que acontece? Eles foram avisados, eles foram alertados, os técnicos pediram para parar, eles seguiam, entendeu? Então, deixa eu entender, peraí.
se eu entender, eu acho que todo mundo aí em casa vai entender. Eles pegavam esse dinheiro do banco, então, e para financiar Cuba, financiar a ditadura, é isso? Teve de tudo. Teve para emprestar, por exemplo, para empresas que foram construir obras, entendeu? Então, assim, vamos lá. Eles emprestavam para os países pagarem essas empresas, né? É duro ficar falando o nome aqui, porque... o Odebrecht, tudo aquilo que então, a gente ficou sabendo. Além de emprestar para as empresas com juros baixos, também emprestava para os países para contratar essas empresas, Nossa. entendeu? Então, era uma verdadeira engenharia financeira. E depois isso acabava podendo voltar dessas empresas para eles mesmos. Conforme eu ia fazendo ali o processo de impeachment, eu fui lendo as peças da Operação Lava Jato. Sei. E eu lembro que teve uma das denúncias da Operação Lava Jato que chegou a encontrar uma conta em Angola que o dinheiro voltava para o Brasil. Caramba. Entendeu? Então, assim, o impeachment... Pegava, usava para ele e depois voltava para o próprio PT. Então, assim, eles não chegaram para quem que ia efetivamente. Não? Tem ali investigações. O problema é o seguinte, quando o Supremo Tribunal Federal aniquila com a Operação Lava Jato, que aniquilou, né? Essas pessoas que seriam alcançadas acabam ficando blindadas, porque não é só o ex-presidente Lula que vai ser beneficiado. Não. Quando você começa anulando, essa anulação ela vai atingir mais figuras, entendeu? Claro. Então eu vejo que o Supremo prestou um desserviço para o país. Total. Ao fazer isso, ao anular. Corrupção não é uma pessoa só que faz, tem um conjunto de pessoas que na escala vai ganhando. E aí entram vários outros artigos, né? Porque quando a gente fala corrupção é uma coisa geral, né? Mas você tem peculato, que são esses desvios, entendeu? Tem o crime contra a responsabilidade fiscal, tem a parte da escrituração. Então é uma série de figuras, a lavagem de dinheiro... Mas o problema é o seguinte, duro. Da Dilma, então? Não, do grupo, né? Do grupo. E ela sabendo dessas operações, porque os próprios ministros dela, em depoimento, disseram que ela era alertada em reuniões, entendeu? De que essa tal economia criativa não poderia ser mantida. Então, agora, se ficou com dinheiro para si, eu não posso falar. Entendeu? Consegue entender? Entendi, então, assim, claro. Uma coisa Agora, o grupo, né, os valores envolvendo essas grandes empresas, isso aí... Isso tudo foi provado, então. Foi provado. O problema é que o Supremo é ruim, mas estragou, né? Estragou todo o trabalho. E essa atuação do Supremo, ela tem um impacto para trás, de frustração para todo mundo que acreditou... dessa depuração, mas tem um impacto para frente também. O que vai acontecer? Porque que promotor, que juiz, que delegado vai ter confiança de fazer um trabalho como esse? Nenhum. Exatamente. E a pedalada? O que era a pedalada da Dilma? A pedalada é a utilização do dinheiro do banco sem poder e sem a escrituração dessa utilização. Entendeu? E aí surgiu um outro ponto, que era a abertura de créditos suplementares, que também acabaram sendo chamados de pedaladas. Porque pedalada não é um termo técnico, né? É um termo, assim, coloquial, que acabou sendo utilizado popularmente. Não é um termo do direito, pedalada. Qual é o termo do direito para isso? É crime fiscal, crime contra a responsabilidade fiscal, crime financeiro, entendeu? Você não tem um termo... Pedalada parece uma coisa tão... leve, né? Fica uma coisa, então, só assim, pedalada. Criaram essa terminologia, entendeu? Então, assim, ao lado dessa utilização dos dinheiros dos bancos públicos, sem a devida contabilização, o uso em si já era proibido. Tá. Não contabilizar é um crime a mais. Entendi. Tá? Você tem a abertura dos créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo. Então, para poder abrir, vamos supor, se no final do ano você aprova um orçamento. Para você poder pegar mais dinheiro para fazer alguma coisa, você precisa da autorização do Poder Legislativo. Ao lado de tudo isso que eu expliquei, teve essas aberturas de créditos não autorizados, entendeu? Entendi. Assim, foi um conjunto, tanto é que muitas vezes é o conjunto da obra, né? O uso do dinheiro dos bancos, envio de dinheiro. Se você
pegar as matérias, depois do impeachment ainda, era muito comum sair matéria assim, o Brasil vai tomar um calote de Cuba, o Brasil vai tomar um calote de Angola, vai tomar um calote... Não é calote, porque esse dinheiro foi mandado, já sabiam que não ia voltar. Ah, não era para voltar? Não era para voltar. Era feito um empréstimo de fachada, entendeu? Não era para voltar. É que não podia se dar. Né? Você não podia juridicamente dar o dinheiro para outro país. Mas era isso, entendeu? Cara, a gente perdeu bilhões, Sim. então... O Brasil tomou um calote. Não foi calote. Quer dizer, foi um prejuízo enorme. Mas a negociação já foi feita para não ter... E as pessoas não entendem o quanto isso tira de vida, né? Porque o quanto isso matou gente, né? Porque é um dinheiro que era nosso e nunca mais é um dinheiro que nunca mais vai voltar. Mas como não tem uma relação direta com a vida das pessoas mais pobres, fica uma coisa muito vaga, né? Foram bilhões e tal, e ok, fica por isso. Isso me dá uma indignação. Então, por isso que hoje, internacionalmente, se debate muito, né? E se fala da corrupção, em sentido amplo, né? Corrupção, desvio e tal. Porque parece como crime contra a humanidade. Porque parece que ela não mata, que ela não... Entendeu? Não porque deixa as pessoas... como ela é uma coisa distante, as pessoas acham, não, é um crime menor. Não é. Porque você deixa de fazer uma série de outras coisas. Na saúde, na educação. Para saúde, para educação, para o saneamento básico, que é uma área que eu sou apaixonada. E importantíssima também para a saúde, né? Então, assim, hoje já se debate no âmbito internacional, do direito internacional, que a corrupção seria um crime contra a humanidade. Faz sentido. Faz total sentido. Essas anulações todas, elas são, assim, muito impactantes para essa luta, entendeu? Contra a corrupção. E você acha realmente que parece que foi em vão? Você tem esse sentimento? Tipo, parece que não adiantou nada todo esse trabalho? Não acho que tenha sido em vão. Não acho. Porque para a percepção do povo fez algum sentido. Não acho. Nem o impeachment, nem a própria Lava Jato, não acho que foram em vão. Agora, que dá um pouco de tristeza, entendeu? Tanto esforço para eles anularem, né? Eles dizerem que não podia, que não... E é tão intrigante porque eles não entram no mérito. Eles não falam, olha, não teve crime. Eles dizem assim, não poderia ter sido tal juiz, tal. Agora, demoraram 6 anos para perceber isso. E voltou para... Vai ser julgado de novo? Mas é que nesse tipo de caso, o tempo, ele tem um efeito, você entendeu? Poder pode, mas assim, aí tem o tempo, tem a prescrição. Ex-presidente Lula é maior de 70 anos, prescrição conta tudo pela metade. Então, assim, tem todos... E aí é o seguinte, eu sou advogada, eu sou professora de direito. Se o Supremo decidiu, aqui no Brasil nós não temos para quem recorrer. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas você tem que brigar, que ele não poderia participar da eleição. Gente, eu cumpro decisão judicial, entendeu? Eu não concordo, eu critico. Mas eu não tenho como dizer, olha, ele não vai participar da eleição. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Porque às vezes as pessoas falam, você tem que brigar, você não pode... Eu falei, gente... Quem que media esse poder máximo? Ou, tipo, ele falou, tá falado e não tem como recorrer? Você tem no direito, dependendo do crime, dependendo da situação, várias instâncias, entendeu? Mas nesse caso... O Supremo é a última instância. Então é muito poder que ele tem mesmo? É muito poder e assim... Como que faz para contrabalancear isso ou não tem jeito? É o Senado. É o Senado? A única casa prevista na nossa Constituição que tem algum impacto, algum poder de balancear, de ponderar o Supremo é o Senado. Porque é a casa legislativa competente, por exemplo, para receber um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. E como que a gente está hoje, o Senado, em relação a isso? Tem gente que acha que tá bom. Na minha perspectiva, tá fraco. Né? Eu entendo que tá muito fraco. A percepção que eu tenho é que a gente fica brigando por voto impresso e aborto e umas questões que sempre vêm, e essas questões que realmente mudam o país, elas ficam... Por exemplo, eu tinha uma expectativa de que o presidente pudesse mandar um projeto de lei pro Congresso, por exemplo, prevendo as candidaturas avulsas. Não é acabar com o partido, mas ao menos dar a chance
diminuindo o número de parlamentares. Ah, não ia passar, mas essas discussões você tem que propor. Exatamente. Entendeu? Muita gente, quando eu apresentei o pedido de impeachment, falou, não tem a menor chance, você é louca, isso não vai dar em nada. Eu falei, não, eu sei que é difícil, mas a gente tem que ao menos tentar, entendeu? Você acha que se não tivesse toda aquela movimentação das pessoas indo pra rua, não aconteceria? Isso acaba realmente ecoando lá em cima? Eu acho que é um conjunto, mas as pessoas também acreditam que só ir pra rua é suficiente. Não é. Tem um trabalho jurídico forte, entendeu? Você tem que fundamentar. Por exemplo, você me fez um monte de pergunta. Estamos lá no túnel do tempo, eu fui te falando de memória. Mas você imagina você estar no meio do processo com aquelas pessoas, várias pessoas querendo te destruir. Era leitura toda madrugada e revendo documentos. Então você tem um trabalho jurídico sério a ser feito. Porque às vezes eu vejo as pessoas, porque eu fui na rua, fui eu que fiz. Vamos dizer, existiu ali um coletivo, mas sem o jurídico a coisa não vai. Mas você acha que acontece um impeachment se não tiver o povo na rua? Por melhor que tenha sido feito nos dois momentos em que houve, teve gente na rua, é difícil eu te dizer. O que eu posso te dizer é o seguinte, sem o lado jurídico, isso é certeza não que não acontece, entendeu? Mas é difícil eu te dizer que sim, porque os dois casos que houve, teve mobilização popular.